Boa noite, companheiras e companheiros. Hoje, após um dia da partida de minha irmã, não é? Ontem às 9h40 da manhã, ela nos deixou. Ela morava em São Paulo já há 43 anos e nos deixou. Quer dizer, me deixou em um estado físico lastimável. Mas isso tudo passou. Eu sei que ela já estava numa fase terminal, isso tudo passou. Hoje eu estive assistindo e lendo alguns jornais sobre o depoimento, né, da testemunha, o senhor Aldo Rebelo, um alagoano, e me surpreende, e não me surpreendeu verdade que fosse alagoano, porque tantos outros alagoanos, não quero colocar o estado de Alagoas como sendo um estado traidor, não quero fazer isso. Mas alguns elementos, por exemplo, como o senhor Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa no governo Lula, governo Dilma, não é? Um homem que se intitula um comunista quase que ferrenho, entendeu? Foi testemunhar a favor do ex-almirante da Marinha, o senhor Almir Garnier, que disse na reunião com o ex-presidente, o presidente do quadriênio anterior, que ele colocaria as forças, não é, da Armada, o que se falava na Armada na época do Império, não é, as forças da Marinha, à disposição do presidente. Ele foi o único que disse isso nessa tal reunião. O senhor Aldo Rebelo não esteve presente nessa reunião. E quando os outros Freire Gomes, os outros comandantes das outras duas forças, Freire Gomes e também o senhor Batista da Aeronáutica, foram totalmente contra. Inclusive o general Freire Gomes, não é? No segundo testemunho, ele quis bailar na corda bamba, mas pensou bem e disse que e achou que estaria fazendo algo, não é, que o prejudicaria muito. Então voltou atrás e deixou o mesmo depoimento que assim fez para a Polícia Federal. Pois bem, o ponto fundamental, há alguns anos atrás, eu estava assistindo uma entrevista com o senhor Aldo Rebelo, não é? De Alagoas, vamos dizer, também tem alguns elementos de Alagoas, não é, que os senhores conhecem muito bem, não é? Como o ex-presidente da Câmara, não é? Collor de Mello, e outros mais. Isso não vem ao caso agora, no momento. E eu fiquei interessadíssimo num livro que o senhor Aldo Rebelo estava lançando, intitulado O Quinto Movimento. De que se tratava esse livro? Esse livro se tratava do seguinte: em primeiro plano, né, o primeiro movimento, o que seria? Seria a base física do Brasil, a formação do lar nacional, não é, do Brasil, até, não é, que foi se perdurando até os anos 1750, 1720, 1750, né? E que veio a culminar esse com o Tratado de Madrid. Pois bem, não pensem os senhores aqui que eu estou querendo dar aula de história. Eu não sou professor de história, eu não sou professor de política, eu simplesmente sei bastante. Isso ninguém pode negar, porque nada cai do céu. A única coisa que cai do céu que eu conheço até hoje, não é chuva.
não é? E bem caída, não é porque serve para lavar a mente, mas infelizmente não acontece com o ser humano. Ela cai do céu e não lava a mente humana. Pois bem, voltando ao livro do senhor Aldo Rebelo, o tal segundo movimento seria a nossa independência, não é? A nossa independência que praticamente começou nos anos 1750, não é? E culminou em 1822, não é? A nossa independência. O terceiro movimento seria a conciliação exata da nossa independência, não é? E nos livrando de uniões separatistas, como houve, por exemplo, no estado, não é, do Rio Grande do Sul, queria se separar do Brasil, não é? O movimento caudilhista, que era justamente, por exemplo, o Exército, não é? E a Marinha se empenharam nesse sentido. Bem, e um quarto movimento, né, que o senhor Aldo Rebelo tratava no livro, que seria a nossa república atual, não é? De 1889, não é? Para cá. E finalmente, culminava com a execução do livro, não é? No chamado quinto movimento, por ele assim denominado, né? O quinto movimento, que seria a retomada dessa república, com toda a reconstrução de toda a parte econômica, de toda a parte financeira, de toda a parte estrutural, que não foi feito, sabe, que não tinha sido feito ainda, segundo ele, não é? E eu até concordaria com isso, e concordo. Agora, eu sugeriria ao senhor Aldo Rebelo que fizesse uma nova publicação de um sexto movimento, a traição após a reformulação, perdão que caiu aqui o celular. Então eu gostaria que o senhor Aldo Rebelo fizesse uma nova publicação, ou escrevesse ou fizesse uma emenda a esse livro, O Quinto Movimento, não é? Lançando o sexto movimento, que seria a traição nacional, ou a traição de um elemento nacional. Porque, como vocês podem imaginar que uma pessoa que tenha sido ferrenha defensora do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula, foi ministro da Defesa também no governo Dilma, que se diz um comunista de carteirinha, pôde estar frente ao ministro Alexandre de Moraes para defender um calhorda, porque é o que é, o ministro da Marinha, o ex-ministro da Marinha, o almirante Garnier, um calhorda, certo? Defendendo a destruição do Estado Democrático de Direito, que é o que queria ele, não é? Ao dizer na reunião, não é, com os outros dois, não é, com o general e o brigadeiro, não é, o Batista Júnior. Então, com essa gente, ele disse em alto e bom som que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. Pois bem, hoje o senhor Aldo Rebelo, ele tentou, frente ao ministro, dar uma de altamente letrado. Eu pergunto ao senhor Aldo Rebelo, quando eu assisti a entrevista dele no passado, ele estava assim como vou falar uma palavra em inglês, com um background, certo? Uma estante
mas apinhada de livros. Às vezes os livros, eles também confundem. Eles também confundem e fazem a pessoa dançar na corda bamba. E não seguir, sabe, uma trajetória que seria a trajetória que vinha, né, seguindo até aquele momento de uma traição. Porque ele quis se dar de muito literato frente ao ministro. Então o ministro disse a ele: o senhor, não é, se componha, o senhor, ou mais ou menos essas palavras, eu não vou aqui reproduzir as palavras do ministro Alexandre de Moraes, mas foi o que ele falou, certo? Porque, não, isso aqui, ele disse, o almirante disse que colocaria a tropa à disposição do presidente da República. Se eu digo que eu coloco esta caneta sobre a minha mão, não existe literatura que mude o que é mão e nem caneta. Isso pode ser muito bonito, fantasiosamente, em linguagem literária, mas não na linguagem política. O que ele falou simplesmente foi dar um aval à tentativa de golpe que o senhor Bolsonaro já estava perpetrando, que combinou depois na minuta e tal coisa. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor Aldo Rebelo, o que houve na sua trajetória para que ele mudasse da água para o vinho? Porque uma pessoa que se diz, não é, que tem todos os princípios, não é, alinhados com Karl Marx, que tem todos os princípios revolucionários, que é um comunista de carteirinha, o que ele foi defender a esse calhorda que é o ministro da Marinha? Onde é que nós estamos? Por sorte, recuou, porque foi covarde. Recuou ao ministro Alexandre de Moraes praticamente lhe dar voz de prisão caso ele seguisse naquela tratativa de querer se sobressair perante a corte. Bem, lamentavelmente não houve a prisão de Aldo Rebelo, mas que passou por poucas e boas e saiu achincalhado. E de que serviu o seu testemunho? De nada. Simplesmente Almir Garnier vai ser réu e será julgado. Oxalá tome vários anos de xilindró. Bem, é isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado e boa noite.